Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês o programa Hidratação em Foco. Nosso objetivo, é sempre trazendo informações que vão melhorar a sua saúde. Meu nome é Jonatas Justus e estou aqui hoje com uma pessoa muito importante que vai trazer muitas informações para nós. É o Ricardo, É o Ricardo Garcia. O Ricardo Garcia é lá de Palmas, ele é um terapeuta ortomolecular especializado em ajudar as pessoas nos seus problemas, nas suas patologias. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Muito obrigado de você estar aqui conosco, tá? É um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa. Jonas, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar participando aqui nesse seu programa fantástico, com uma proposta tão bonita, tá? Eu sou o Ricardo Garcia, eu sou terapeuta com várias formações, inclusive a terapia ortomolecular. Eu faço um trabalho integrativo, eu trabalho com frequências vibracionais, com a parte ortomolecular, informacional. E eu defino, Jonas, o meu papel como sendo, eu ajudo as pessoas a resgatar a sua melhor versão, de uma forma simples, natural, prática, econômica e principalmente duradoura, que é a proposta nossa aqui, transformar a qualidade de vida, transformar a saúde das pessoas. E assim, para mim é uma honra. Esse programa aqui, nós vamos fazer aqui história, Vamos trazer muitas informações que vão agregar na saúde, na qualidade de vida das pessoas e também que possam ser compartilhadas, Que maravilha. Você viu que o Ricardo falou o seguinte, ele quer ver a sua melhor versão, A nossa melhor versão é ser feliz, Para ser feliz a gente precisa de saúde. Ricardo, o nosso programa, ele é focado na hidratação. E nós temos água hidrogenada. A água hidrogenada é uma água que nós obtemos através da ionização, através do aparelho da Hidrogen, A Hidrogen do Brasil fabrica esse aparelho. E nós ionizamos a água a fim de obter uma água hidrogenada. Quando nós conseguimos ionizar a água, nós deixamos essa água com um pH elevado, Uma água alcalina. Nós temos questões antioxidantes nessa água, que deixa a água antioxidante. Deixamos a água extremamente leve e aumentamos a condutividade elétrica. Nós sabemos, e é isso que eu vou te perguntar, a grande importância da hidratação na vida das pessoas. Mas eu acho, Ricardo, que as pessoas ainda não entenderam o tanto que é necessário uma hidratação correta com uma água correta. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Qual é o tamanho da importância da hidratação correta? Ótimo, maravilha. Jonas, você não sabe a grata surpresa minha quando eu encontrei a Hidrogen, porque na minha formação em ortomolecular, a gente tinha uma proposta de uma água ortomolecular, Falei, poxa, isso aí é água do sonho, isso na verdade, E eu não tinha encontrado ainda uma solução que entregasse realmente tudo que eu vi nesse produto da Hidrogen. Eu vou trazer para o público aqui uma informação extremamente importante, até um quiz. Ô, Jonas, se te perguntasse, o que causa mais fatalidade na pessoa em relação a questões climáticas? Se eu te desse 4 opções, furacão, tornado, tempestades, ciclones, calor extremo, qual dessas opções você acharia que tem mais fatalidade, para o ser humano? Bom, se eu morar nos Estados Unidos, eu ia falar furacão, com certeza, Mas eu imagino que a hidratação é importante, mas nunca poderia imaginar que seria essa a resposta. Pois é, olha que informação importante que nós estamos trazendo aqui, Jonas. Essa é uma pesquisa bem recente, condições de fatalidades em relação ao clima. Hoje, nos Estados Unidos, morrem mais pessoas por causa do calor excessivo, de extremo calor, e quando a gente fala extremo calor, é de 37,8 graus para cima, graus centígrados. Se você somar a morte de furacão, tempestade, tudo isso que nós falamos antes, somando tudo, ainda não dá a fatalidade que o excesso, que o calor provoca no ser humano. Por uma questão de desidratação. Então, por aí a gente consegue entender, Jonas, a importância da hidratação no nosso corpo, Realmente é um dado que eu não esperava, E o calor extremo,
Nós temos no Brasil, né? Porque aqui na cidade de Maringá, aqui não é tão calor, tem dia que chega aos 37. Eu acho que em Palmas passa, né? Eu imagino. Aqui é quase todo dia, Jonathan. Então, A média aqui vai chegar a 36,5, 37, chegando até 42 graus. então Mas vamos lá. olha que bacana também, vamos trazer essa reflexão aqui para todo mundo, né? Uhum. Por que ela mata mais também? Porque quando são tudo eventos externos, certo? Então, num país como os Estados Unidos, eles têm os alertas lá, olha, furacão, tornado, tempestades, inundações, né? Você tem toda uma estratégia de você evacuar as pessoas, cidades, né? E com o calor extremo, é uma coisa externa, porém a gente não dá essa devida importância. Então é uma morte silenciosa, porque a desidratação, gente, nós temos vários sinais, e nós vamos falar desses sinais aqui, né? A gente acaba não dando essa mesma importância. Se vem um furacão, vem um alerta, você vai pegar a tua família e vai sair. Destrói tudo, mas a vida permanece, certo? Certo. No caso de uma desidratação, a gente vê os sinais acontecendo e a gente não dá a devida importância. Eu vou citar aqui, João, depois a gente faz um bate-bola aqui, de alguns sinais que são características para dizer que nós estamos desidratados. Tá. Mas a gente não percebe isso, tá? Por exemplo, uma boca seca, você pega a boca pegajosa, né? Você sente a boca ali mais seca do que o normal. Mau hálito também é uma forma de você ver que você está desidratado. Cansaço, sonolência, fadiga. A gente pensa em tudo, né? Menos que você está desidratado. Dor de cabeça, constipação, câimbras, a urina escura, que a gente não controla a nossa cor da urina. Eu falo isso, Jonas, porque na minha experiência aqui terapêutica, eu trabalho com o básico, como eu falei, né? Uma coisa simples, natural, prática e duradoura. Então, nós temos que aprender a respeitar esses sinais que o nosso corpo emite toda hora e a gente não dá a devida importância. Então, o primeiro ponto, que eu quero deixar bem claro aqui, é que nós temos o hábito, né, de não ficar atento aos sinais da nossa desidratação. Tá certo. Eu vi uma vez o Dr. Ribeiro falando que as pessoas acima de 60 anos, elas começam a confundir sede com fome. Então, a pessoa está desidratada e ela come um monte. Então, no fim, ela engorda e ainda não hidrata. E aí vai para um quadro mais sério, né, Ricardo? Exatamente, porque às vezes a gente confunde, né, a fome, na verdade é fome de sede. Né? Você tem que se hidratar, matar a fome, na verdade, é a sede. E o que você falou, Jonas, é muito importante, que chega uma idade que a gente não percebe essa desidratação. Até tem um médico muito famoso também, no Hospital das Clínicas de São Paulo, que ele faz uma aula magna no 4º ano de medicina, onde ele faz uma pergunta, ele faz lá vários quadros para os médicos, né, estudantes, dizer qual que é o problema dessa situação. E geralmente ele fala sobre confusão mental, falta de memória, né? Então saem diversas propostas de diagnóstico. Ele fala, a causa fundamental de tudo isso se chama desidratação. Então, a gente não fica atento a esses alertas, né, que o organismo dá para nós, e é uma coisa que a gente conseguiria resolver isso de uma forma simples, natural, prática, econômica e duradoura, né? Exato. Então, vamos lá. A pergunta agora é a seguinte, ó. Se uma pessoa, né, ela tem essa falta de hidratação, vamos dizer, mas isso dura muito tempo, né? E quais seriam as principais consequências de uma pessoa que toma pouca água por dia? Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Sabe, essas pessoas, elas tomam talvez meio litro de água por dia, às vezes tomam 1 litro e acham que está bom, né? Nem sempre também é uma água correta, porque às vezes está usando uma água muito pesada, uma água sem minerais adequados, etc. Ao longo do tempo, né, tem aquela velha história, um dia a conta vem, né? Ao longo do tempo, quais são as principais problemas ou patologias que vão ter como consequência essa hidratação não correta? Ótima pergunta, então. E também vamos lá na causa raiz, né? Sim. Eu gosto de falar sempre o seguinte, essa é uma frase que eu anotei, né? Que, na verdade, toda e qualquer doença é uma manifestação
de um desequilíbrio energético. Certo. Então, já vem uma dica aí sobre a questão da energia. Todas as propriedades que você citou do ionizador da hidrogênio, né, vão trazer características para uma água poder suprir de uma forma natural as deficiências energéticas de um corpo. E as doenças, elas se manifestam conforme o que eu chamo de terreno biológico, né? Então, tudo que nós estamos falando de manifestação, às vezes, eu posso estar lá com pressão alta, diabetes, enfim, qualquer tipo de doença, se você for analisar na raiz, é um desequilíbrio energético. E uma outra frase que eu uso, Jonas, que também é uma frase que eu gosto de reforçar, é que nenhuma terapia, nenhum protocolo, nenhum tratamento funciona adequadamente sem uma nutrição celular. Então, nós estamos falando de energia e nutrição celular. São dois ganchos para a gente trazer aqui para a nossa água hidrogenada, tá? Porque quando você fala lá dessas doenças que vão aparecendo, vão somatizando no corpo ácido, e todas aquelas questões que eu citei no início, da boca seca, né, tontura, vertigem, cansaço, sinais também, além da desidratação, de um ambiente ácido, altamente ácido. E as patologias adoram o ambiente ácido. Por isso que, às vezes, você fala, eu estou com um problema de saúde. Por mais que seja, a fonte vai ser o ambiente ácido, que é chamado terreno biológico ácido, desnutrido e desidratado. Então, assim, esse quadro, ele vai evoluir e vai ter as consequências, né, que podem ser alguns sinais que nós falamos que a gente não dá a devida atenção e vai se acumulando com outros tipos de patologia até se formar um quadro de uma doença, né? Ela pode se exprimir em uma doença, aparecer numa doença qualquer, mas se for analisar, para a gente não entrar na patologia específica, né? A base de todas elas vai ser a desnutrição celular por falta de uma hidratação. Então, Ricardo, você poderia citar quais são essas patologias, essas doenças mais comuns que a gente vê hoje, né? A gente hoje, muitas pessoas abaixo de 50 anos já tendo problemas, né? Problemas de diabetes, de pressão, de osteoporose, etc. Quais seriam essas doenças mais comuns que são decorrentes de uma hidratação incorreta, vamos supor assim? Exatamente. Todas as que você citou, hoje em dia nós estamos também com uma pandemia da obesidade, né? Então a gente parte de uma alimentação também totalmente desregrada, com muitos produtos químicos processados que não entregam os nutrientes. Eu quero falar de uma forma talvez seja um pouco técnica, mas trazer uma informação extremamente importante que é a base da saúde, né? Quando a gente fala de terapia, estamos falando de hidrogênio, nós estamos entregando o que para as pessoas? Uma alternativa de recuperação da sua energia, da sua saúde. É muito importante dizer que a água ela faz parte de uma estratégia terapêutica para tratar uma doença, né? Então, assim, a gente sabe dessas várias doenças que estamos vendo hoje no dia a dia, e elas são consequências desses lixos tóxicos que são acumulados nas nossas células. Outra informação importante nosso corpo, segundo o projeto Genoma, nós temos alguma coisa em torno de 35 trilhões de células. Então, o que nós temos que nos preocupar? É a qualidade da nutrição dessas células. Com 35 trilhões de células. E diariamente morre aí em torno de 50 bilhões de células. É um processo de renovação celular, né? Se a gente conseguir entregar para essas células um nutriente lá dentro, fazer realmente o papel da nutrição celular, nós vamos estar trabalhando em limpeza desse terreno biológico e, consequentemente, eliminando a acidez do organismo, trazendo um ambiente mais alcalino, onde se coloca-se a saúde priorizada, né? E nós vamos tirar o ambiente que se instalam as patologias. Uma coisa importante que você falou, e a gente vai reforçar aqui, né, da pressão alta, por exemplo. Vamos trazer um caso aí, pressão alta, obesidade, né? A gente vê ele, não faço exercício, minha alimentação. Então, uma coisa que eu quero já aproveitar para o pessoal entender que a água hidrogenada ajuda muito Ricardo, na nossa hidratação. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos agora para os nossos comerciais
E você que está nos assistindo aí, você viu que tem um assunto muito importante que o Ricardo vai trazer para vocês agora, tá bom? Já voltamos. Olá, eu sou a doutora Gleica Koch, nutricionista, especialista em saúde da mulher, atuo há quase 10 anos com consultório e nesse período compilei quase 7 graduações nas áreas de suplementação nutracêutica, fitoterapia clínica, nutrologia funcional e esportiva. Na busca para orientar essas pessoas, tanto da alimentação e na rotina de exercícios físicos, buscando ter mais saúde, nós começamos a estudar mais sobre água, principalmente sobre a qualidade da água que hoje nós tomamos. E aí foi onde eu conheci a Hidrogen, uma água que é hidrogenada e alcalinizada com adição de magnésio e zinco e que traz um potencial antioxidante muito maior, e isso ajuda na eliminação de toxinas e no combate aos radicais livres. E é uma água levíssima, que tem um potencial de hidratação 6 vezes maior do que a água comum que nós consumimos. E isso eu achei muito interessante, porque quando eu fui estudar, eu me deparei com muitos estudos científicos de ampla gamagem de pessoas confirmando esses resultados. Olá, voltamos aqui com o nosso programa Saúde em Foco, hoje com a presença do Ricardo Garcia, um profissional espetacular que está nos dando dicas aqui preciosas em relação a como hidratar corretamente o corpo e também falando das consequências de uma hidratação incorreta. Nós estávamos exatamente falando sobre a questão pressão alta, né, Ricardo? E você vinha falando antes de nós irmos para os comerciais. Isso, exatamente, Jonas. Então, nós estamos falando aqui de pressão alta, obesidade, isso são reflexos aí, eu estava comentando inclusive da transpiração, você pode ver que as pessoas têm uma dificuldade, às vezes a pessoa, não estou nem transpirando, ou transpira em excesso. Esse é um mecanismo do nosso organismo de regular a temperatura corporal. A transpiração ela é fundamental, ela faz todo esse processo aí da vasodilatação, leva sangue para a pele, né, para fazer todo esse resfriamento, né, que a gente tem que ter no corpo, e mais ainda, ela vai levar, na verdade, eliminar resíduos metabólicos, tirar toxinas do organismo e levar nutrientes para as células, né. E no nosso suor, a gente perde muita água, 99% por aí é água, e 1% são sais, né, gordura, mas são os eletrólitos. Nós falamos no nosso início aqui do podcast, né, sobre as fatalidades climáticas, que, na verdade, o calor extremo, ele vai eliminar nossos eletrólitos, né? E nós somos um ser de energia, a gente está falando aqui na questão energética, né? Então, nós temos uma corrente elétrica aqui que tem que estar funcionando. E qual que é o maior órgão aí, vital, né, para a gente manter funcionando? É o nosso coração. Então, o bombeamento do coração, ele precisa ter esses impulsos elétricos, né? E aí nós estamos falando aí da bomba sódio e potássio, né? Que a gente conhece com esse nome. E aí eu quero dar um gancho já para a nossa solução, onde nós temos lá sódio, cálcio, potássio e magnésio. Se nós formos lembrar a combinação do ionizador, nós temos lá uma combinação de zinco, né? Do potássio e magnésio, que são fundamentais para a manutenção dessa carga elétrica do nosso organismo. E aí, Jonatas, o que eu acho bem importante a gente destacar, nós falamos lá da alimentação, que leva um quadro lá da obesidade, pressão alta, inchaço, né, que é o excesso do sódio. A gente adquire muito sódio, né, para uma alimentação ou hábitos inadequados e uma má hidratação. E quando você usa uma água, o poder de hidratação que tem o hidrogênio, você está trazendo para o teu organismo, principalmente, aí eu vou falar do potássio e do magnésio. Qual que é a grande diferença entre potássio, magnésio, o sódio e o cálcio? O sódio e o cálcio, eles estão muito importantes na parte externa da célula. Internamente, nós temos lá o potássio e o magnésio. Se nós formos observar quimicamente o que acontece na água da hidrogênio, ele vai levar o gás do nitrogênio, né? E ele tem uma facilidade para entrar dentro da célula, e ali nós vamos ter um magnésio otimizado para trazer lá para o oxigênio e fazer as funções energéticas. Então, nós estamos colocando o dedo na ferida, indo lá na raiz dos problemas, tá? Entendi. Então, podemos dizer o seguinte, que a água hidrogenada, como ela tem magnésio, ela tem o potássio, tem o zinco, ela tem mais facilidade de entrar na célula, até porque o hidrogênio é a menor molécula do universo, e assim fazer vamos dizer assim, um tratamento nessa célula, a fim de que ela esteja hidratada
e limpa, vamos dizer assim? Isso, ela não só limpar, ela também vai fazer a função de eliminar as toxinas Certo. do organismo, né? Então, ela faz um transporte, um trânsito. João, você fez eu lembrar um dado muito interessante que eu gostaria de deixar aqui para os nossos convidados, né, e quem está assistindo, sobre a água. Nós falamos da água leve, né, extremamente leve, quem bebe uma água de hidrogênio percebe isso, é bem perceptível, né? Nós vamos falar aí que nós conhecemos a água em 3 estados, né? Tem o líquido, sólido e o gasoso. A água que está dentro da nossa célula, gente, na verdade, ela é uma água citoplasmática. Então, a água hexagonal, a água ortomolecular, ela é que mais se aproxima desse modelo, dessa forma. Então, vamos dizer assim, elas têm uma conexão muito mais fácil, né? Por isso, de todos esses benefícios, tá? Por ser uma água leve, de fácil trânsito na nossa matriz extracelular. Então, nós temos lá os benefícios na parte externa e os benefícios na parte interna da célula. A gente consegue levar esses minerais, que são óligos elementos, né, são elementos traços que a gente fala do nosso organismo, que vão ser usados para fazer a geração do ATP, da nossa energia mitocondrial, né, e também o ser usado para eliminar os resíduos metabólicos das nossas células. Esse processo, juntando com a informação que nós falamos lá, de 50 bilhões de células que morrem todos os dias, né, a gente está fazendo o quê, gente? Nós estamos fazendo um trabalho que é bem popular, né? Rejuvenescimento. Nós estamos dando mais vida, uma sobrevida para as nossas células e gerando uma geração de células com uma qualidade melhor do que as anteriores. Então, esse que é o grande, vamos dizer assim, chave, né? Que a gente pode pegar aqui, dessa informação que é um pouco técnica, que é você está fazendo um trabalho de regeneração celular. Bom, vamos lá, para o nosso ouvinte entender melhor, o aparelho hidrogênio, ele ioniza a água, e quando ele ioniza a água, ele quebra a tensão molecular da água, ele deixa a água, falando não tecnicamente, ele deixa a água extremamente leve e ela penetra com muito mais facilidade do que uma água normal. Então, pegando o gancho do Ricardo, você quer dizer o seguinte, como nós temos uma água extremamente leve, ela penetra com mais facilidade, ela leva os minerais lá para dentro e está numa forma hexagonal. Isso nos leva a crer que o ressurgimento, ou seja, o nascimento das novas células, elas vêm melhoradas, é isso? Isso, em linhas gerais é isso. E aí também tem a função do zinco, né? O zinco que também está presente aí no ionizador, ele é um regenerador de tecidos. A gente está falando de imunidade, de reprodução. O zinco ele é fundamental para a reprodução humana. Então, na tua fala aí, que foi extremamente didática, né, João? Você falou exatamente isso e complementando só com a função do zinco. Então, nós estamos fazendo um rejuvenescimento celular completo, tá? E esse processo aí, você consegue fechar esse ciclo, né, usando também o zinco aí na tua explicação. Bacana. Aí vamos falar de um assunto aqui que interessa a todos. O cérebro, né? O cérebro a gente sabe que gasta muita energia, então ele precisa de energia, evidentemente. Como que uma água hidrogenada, ou seja, uma água mais leve, que tem esses minerais e que tem o gás hidrogênio, que é um potente antioxidante, talvez o mais potente antioxidante da natureza, como que ele pode ajudar o nosso cérebro? Ótimo pergunta. Isso é um ponto do diferencial da solução, né? Quando a gente fala das células, né, vamos chamar de neurônios, né, que é de célula, nós vamos estar trabalhando nessa higiene que está ligada totalmente com a saúde mental. Eu preciso trazer um fator muito importante, antes de passar a nossa conversa, que na minha parte terapêutica, né, eu tenho 2 pilares. Um pilar é a hidratação, uma hidratação real, uma hidratação celular, que nós estamos discutindo aqui hoje, e o outro pilar, sabe qual que é? É o sono. Durante o sono, acontecem funções metabólicas no nosso organismo que vai precisar da ajuda dessa hidratação celular, né? Que é justamente nessa limpeza de toxinas. Então, esse processo, falando agora de cérebro, né? Durante o nosso sono, nós temos várias etapas, que a gente chama de sono REM, sono não REM, né? E dentro dessas etapas, acontecem processos extremamente importantes para a nossa saúde e qualidade de vida.
Então, você tendo um sono de qualidade significa que você vai ter nesse período, vamos chamar assim, vou dar um exemplo bem prático. A gente vai no shopping, deu horário de fechar o shopping, o que acontece no shopping? Entra a equipe de limpeza. Vai limpar, recolher lixo, vai trocar o saco do lixo, vai arrumar a plantinha, vai lavar o chão que derrubaram o sorvete. No dia seguinte, abriu o shopping, é tudo bonitinho, cheiroso, limpo, maravilhoso, certo? Sim. Nós temos que ter esse mesmo conceito quando a gente fala de sono e hidratação. A gente tem um sono de qualidade, outro dia você acorda renovado. Quem aqui já não teve a experiência, né, de acordar meio cansadão, o dia não rende, e você pode perceber que você vai ter confusão mental, tua memória está ruim, porque não fez a hidratação correta e não fez a higienização durante o sono. Então, um sono de qualidade é dependente de uma hidratação correta. Tá? Então, a saúde mental nossa também está relacionada com uma hidratação de qualidade. Certo. Tem uma pesquisa, Ricardo, que eu estive vendo a respeito da água hidrogenada, que ela é tão leve e que é a única água que consegue transpassar, né, barreira hematoencefálica, hidratando melhor o cérebro. E tem uma pesquisa paralela que diz que ao você tomar 2 copos de água hidrogenada, tipo assim, 30, 40 minutos depois você aumenta as questões cognitivas, né? Aumenta a memória, etc., conforme testes realizados nessa pesquisa. Isso se dá por quê? Porque hidratou, porque levou mais energia, isso? Porque aumentou a condutividade elétrica do cérebro? Exatamente, também. Mas o fator principal, nós somos energia e nós temos que ter os eletrônicos que fazem a condutividade elétrica. E você tem uma água que melhora, otimiza a condutividade elétrica, que é um padrão cerebral, nós trabalhamos com frequências chamadas infrassônicas no nosso cérebro, né? Eles são muito sensíveis à qualidade dessa condutividade elétrica. Então, o fato de você beber uma água hidrogenada, como você deu o fato, eu não li essa pesquisa, né? Mas o fundamento que tem por trás dela é exatamente esse. O conceito é que uma água hidrogenada vai melhorar a condutividade elétrica e você está num momento que você está gastando energia, pondo foco, né? Então, você está focado usando as sinapses, né, para você usar o conhecimento, resgatar ou armazenar conhecimento. E, nesse momento, é muito importante a qualidade da condutividade elétrica. A sinapse nada mais é do que aquilo que a gente vê, às vezes, um choquinho ali, né, uma conexão dos neurônios, né? E está ligado intimamente com essa qualidade da condutividade elétrica. Você trouxe informações extremamente valiosas para nós. Então, não dá para ficar só numa conversa. Eu gostaria de convidar você para um próximo podcast, né? Já agradecendo você em nome do nosso programa Hidratação em Foco e gostaria que você fizesse as suas, né, considerações finais. Convite aceito, fico muito grato. Realmente o assunto é apaixonante. A gente sabe que a gente está ajudando as pessoas a melhorar a qualidade de vida, a melhorar a saúde e de uma forma natural, simples, econômica e duradoura. Essas palavras que eu gosto de usar, que eu encontrei na solução da hidrogênio. Então, eu acredito, uso, recomendo, né? E vejo resultados fantásticos. E, sim, João, tem muito assunto para falar aqui. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui um dia inteiro aqui, tá? Mas eu estou à disposição, agradeço demais e parabéns pelo trabalho da hidrogênio. Está levando solução no Brasil inteiro, né? Eu já vi que tem gente no Brasil inteiro utilizando, até fora do Brasil já. E sou muito grato aí por estar fazendo parte desse processo. Bacana, muito obrigado e já está convidado para o próximo podcast. E a você que esteve nos ouvindo, nosso muito obrigado. Nós queremos sempre trazer informações para melhorar a sua saúde. Até o próximo.